E aí galera, tudo bom? O vídeo de hoje será como eu conheci a minha esposa. Bem, esse foi o segundo tema, a segunda história mais voltada nas enquetes. Realmente ficou uma guerra muito grande entre o primeiro vídeo que eu postei, mas esse foi o segundo tema. Mas mesmo assim, esse é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam no Instagram, né? Entre amigos, seguidores. Muitas pessoas perguntam como isso aconteceu, ficam realmente com essa curiosidade, então o vídeo de hoje vai matar a curiosidade de vocês. É uma história interessante, engraçada e algo de Deus também. Tem um tema parecido com esse, que é quando eu tive certeza que ela era minha esposa, mas eu vou deixar isso para outro vídeo, porque é algo muito importante que eu quero conversar com umas pessoas que estão para casar, né? Muitos jovens aí que me perguntam, que pedem conselhos, então eu quero deixar isso como um vídeo especial, só falando em questão sobre isso, trazer meu testemunho e colocar isso na prática, na palavra de Deus, como realmente você ter certeza que é de Deus. E uma dica que eu vou deixar muito grande. Mas enfim, vamos continuar. É uma história um pouco engraçada, pessoal. Mas para contextualizar vocês, eu sempre fui uma pessoa que busquei uma esposa. Eu sempre quis constituir família. Sempre, nunca fui com essa coisa de ficar, nem nada do tipo. Eu nunca gostei muito dessas coisas. Mas sempre orava pedindo a Deus por isso. Mesmo não tendo uma vida muito consertada, mas eu orava em relação a isso. Então, certo dia eu estava muito triste por essa questão, porque eu não estava encontrando essa bendita esposa. Mas o que acontece? Eu tenho um costume de orar e abrir a Bíblia e ver o que o Senhor estava falando comigo. Eu fiz isso nesse dia. Fazendo isso, o Senhor me deu uma palavra, nem lembro onde estava, né? Nem lembro, mas era falando que era para aguardar que a minha esposa devia chegar, né? E talvez, pelo visto, eu estava próximo. Então, deu um pouco de ânimo e eu pensei numa noite, ela já está por aí, ela já está por aí, né? Isso eu pensando antes de dormir, deitar na cama. Pensou se vocês escutarem um barulho, algum barulhinho é porque Liz está por aqui pela casa, acordada. Então, não tem como muito eu gravar sem barulho. A vida de pai é assim mesmo, né? Mas enfim, relevem isso. Perdão. Mas continuando, estava deitado na cama e pensando, falando com Deus assim: nossa, minha esposa está por aí, né? Ela já existe, ela já nasceu, então ela está por aí. Então o que eu tenho é confiar em Deus e saber que ela já está em algum local. Deus vai me levar para encontrar com ela. E passou os dias, passou tempos, na verdade. Outro momento já estava triste em relação a isso. Meu Deus. Isso é aquela fase de solidão do jovem, né? Ou fasezinha complicada, essa, né? Mas então, era um domingo e eu fui para o culto. O pastor, eu não lembro qual era a pregação que ele estava trazendo naquele dia, mas eu lembro de uma frase que eu nunca vou esquecer, porque realmente falou muito comigo. Então, assistindo a pregação, né, meu pastor Alex, ah, o Senhor usou ele para falar aquelas coisas ali, que provavelmente ele nem sabe que era para mim, né, mas eu peguei porque eu senti que era o Senhor falando comigo. E aí ele disse, não, se acalme, eu vou colocar nas suas mãos, não tenha ansiedade, fique tranquilo, eu mesmo que vou colocar nas suas mãos. Aí eu, caramba, eu levei isso para mim, eu guardei para mim, porque naquele mesmo dia eu estava bem triste em relação a isso e pedindo uma resposta, pô, pedindo algo, né, uma palavra de ânimo. E essa frase, eu não lembro da pregação inteira, gente, eu lembro dessa frase especificamente. E é assim com Deus fala conosco, a gente realmente não esquece, né? É difícil realmente esquecer. Então, a partir desse momento, pessoal, falei assim, nossa, vou me tranquilizar, eu estou muito ansioso, não adianta. O porquê, pessoal? Para vocês entenderem como eu cheguei nesse nível de tristeza, estava ansioso, triste e precisando de uma palavra, e essa palavra me confortou tanto, é porque é o seguinte, galera. Você lembra da palavra que eu disse que ele tinha me dado? Aí eu falei, caramba, ela está próxima. Ela está próxima. Então, vamos lá, vamos procurar. Ela está próximo, comecei a procurar. E aí o que acontecia? Acabei me decepcionando muito, porque eu, na minha ansiedade humana, ficava, nossa, será que é essa? Nossa, pode ser que seja.
Talvez Deus já esteja colocando aqui na minha frente e eu não tomei nenhuma atitude. Aí eu ia lá, tomava uma atitude, não é. Próxima, não, será que é ela? Será que é? Aí, não é. Será que é agora? Não é. Então eu fiquei nessa, pessoal. Então, nossa, me revoltei. Meu Deus do céu, não é ninguém, desiste também de procurar. E aí foi nesse dia que essa revolta, né, isso após dias, tempos, né, tentando isso, eu cansei. Meu Deus, não é nenhuma delas. O Senhor falou que estava próximo, cadê então? E aí ele me deu essa palavra nesse domingo, nessa pregação, para eu se acalmar, porque eu estava muito ansioso, realmente, eu estava muito ansioso. E isso é uma das coisas que mais atrapalham o pessoal. Jovens aí, meu Deus, uma ansiedade para namorar, quer namorar e tal, nem arruma, nem a cama, que está na casa dos pais, a cama do quarto da casa dos pais não arruma, mas quer casar. Enfim, aí, vamos lá, beleza. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter. Eu pensei, nossa, vou me acalmar, não vou mais ficar ansioso. Pessoal, foi uma das melhores fases assim, da minha vida, da minha solteirice, vamos dizer assim, foi a melhor na verdade. Foi a melhor fase. Por quê? Eu entendi o que é estar solteiro de verdade, pessoal. Que se todo mundo entendesse, seria muito mais fácil viver e você vai aproveitar muito mais sua solteirice da forma correta. Então eu fui aproveitar minha vida de solteiro. Mas não como vocês estão pensando, nem aproveitar com essa mentalidade que a gente vê por aí não, mas aproveitar da forma correta. Eu pensei, estou solteiro, não adianta ficar ansioso, vou me acalmar. O Senhor disse que vai entregar nas minhas mãos, então lava as minhas, eu vou lavar as minhas. Foi muito bom, pessoal. Foi um pequeno período, porque logo depois eu conheci Kelly. Mas se eu tivesse entendido isso antes, nossa, eu teria aproveitado a minha adolescência, a minha juventude muito, porque realmente quando você entende que essa solteirice é para glorificar a Deus, tudo muda. Então eu falei, estou solteiro, então vou focar, vou focar nas coisas aqui, vou sair com meus amigos, vou para muitos cultos, para congressos, culto de jovens, tem muita coisa para fazer. E assim eu fiz. Pessoal, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. E até essa época que conecta com o vídeo passado da minha convenção verdadeira lá na CEPAM, onde aqueles meus amigos da CEPAM, eu convivi muito com eles. Aí a gente passava o dia inteiro na igreja, pessoal, almoçava lá. Era muito bom, foi muito bom mesmo. Se eu tivesse entendido isso antes, nossa, eu teria aproveitado muito a minha vida. E eu, mais pra frente, falo sobre essa fase de solteirice, como aproveitar verdadeiramente que tive essa experiência. Eu posso passar esse pouquinho de experiência para vocês. Mas basicamente, certo dia, estava eu, um amigo meu, João, e outro amigo João, dois Joãos, né? Vamos separar aqui, João e João Marcos, para ficar mais separado. Então estava a gente num dia de culto, eu era baterista da igreja, então a gente desceu, entrou na igreja, chegou mais cedo na igreja para ensaiar algumas coisas, e lá estávamos nós. João era tecladista, eu baterista, então estávamos lá e João Marcos estava assistindo a gente, estava lá com a gente, estávamos ensaiando algumas músicas, e João Marcos pegou o celular dele, começou a filmar, a gente postou nos stories. O que acontece? João Marcos é um amigo de infância de Kelly, ele é um amigo de infância dela, e ela viu os stories e falou, que menino bonito. Brincadeiras à parte, pessoal, mas em si, ela achou interessante as histórias. Já foi o Espírito Santo, né? Tocando nela ali. Já foi o Espírito Santo. E ela mandou mensagem para João Marcos: quem é esse menino e tal? E aí, perguntando. Se eu não me engano, ele não falou imediatamente para mim. Não, naquele dia ele não falou comigo. Ele explicou quem eu era, mostrou o Instagram, né? Mostrou o Instagram para ela, isso falando com ela no Instagram. E beleza. Passou outro dia, né? Segunda-feira, fui trabalhava num supermercado nessa época. Durante meu. Acho que foi, deixa eu ver. Isso. Segunda-feira, durante meu intervalo, quando deu
eu saía o quê? 12 horas? Quando tava perto das 12, chegou uma mensagem de uma menina, que eu não conheço, mensagem de uma menina. Beleza, abri lá, aí falando e tal, falando, eu sou amigo de João Marcos, vi você lá nos stories e tal, não sei o quê. Aí, mano, bom, beleza. Nossa, eu tô saindo aqui do trabalho, já já eu estou em casa, aí a gente conversa melhor. Já já a gente conversa melhor. Beleza. Saí do meu trabalho já e uma menina mandando mensagem do nada assim, eu não conheço, indo na minha bicicletinha, né, pra casa. Beleza, cheguei em casa, mandei mensagem. Ó, conversamos muito. Nossa, pessoal, parece que é coisa de Deus mesmo. Porque as 2 horas de intervalo, que passam bem rápido, vocês sabem, parecia uma eternidade, galera. A gente conversamos muito. E isso durou o quê? A gente conversando assim em todos os intervalos de trabalho, né? A gente passamos uns dias conversando assim nos intervalos de trabalho. Passou o primeiro dia, o segundo dia eu tava meio receoso de mandar mensagem. Por quê? Não sei, né? Ela falou que iria mandar mensagem, não mandou. Aí depois hoje ela me conta que também ficou meio receosa de mandar, por estar enjoando. E eu também fiquei com esse receio. Nossa, será que eu vou parecer muito chato mandando mensagem? Mas enfim. Eu acabei mandando, né? E foi. E foi fluindo. Apesar de chegar um momento engraçado isso. Uma parte engraçada. Porque eu não tinha assunto mais para falar. Aí eu entrei no Instagram dela. Aí eu fui rolando o perfil. Lá embaixo eu tava com uma camisa. Tem uma foto dela com a camisa de Naruto, do Minato. Uma camisa, tem até hoje, eu acho. E aí eu falei, nossa, você gosta de Naruto? Isso é engraçado essa história. Porque eu não tinha mais assunto, eu fui procurar alguma coisa para falar. Nossa, perfeito o assunto. Vou falar sobre anime. E aí, nossa, você gosta de Naruto? A gente começou a conversar sobre isso. E aí foi fluindo mais, então a gente pegou uma intimidade maior em relação a isso. Ajudou o pessoal. Mas basicamente foi isso, galera. A gente foi se conhecendo e aí o clímax da história. Basicamente a gente se conhecemos assim, né? Mas vamos lá. Para não deixar vocês na curiosidade, como a gente nesses tempos, esses dias que a gente passou conversando, a gente não tinha se visto ainda, certo? A gente se ligava, fazia ligação de vídeo, aquela coisa toda, aquele início de namoro. Mas o que acontece? Certo dia eu fui fazer o meu óculos, fui fazer exame, então eu fui liberado do trabalho, justamente no dia específico. E nesse dia especificamente, ela estava com uma cólica muito grande. Estava com uma cólica muito grande, pessoal. Sentindo muita dor. E ela disse que não era normal isso, que já não era normal. Ó, escute. Beleza. Eu fui lá, fiz o exame, fiz o exame do óculos e tal, fiz o exame de vista, escolhi a armação e ela falando no celular, aí eu pensei, e se eu for lá agora? A gente não tinha se visto ainda. E se eu for na casa dela agora? Levar alguma coisa, sei lá, um chocolate, né? É isso que o pessoal faz? Levar um chocolate. Então, eu fiz isso. Falei, manda seu endereço que eu vou aí. Vou aí rapidinho. Pessoal, eu coloquei o endereço errado. Fui parar não sei na onde, até hoje, não sei nem direito onde eu fui parar. Fui parar no local errado, ela mandou de novo. Eu corrigi a rota, fui pra lá. Ela veio me receber, né? Eu falei, caraca, vida ao vivo agora é outra coisa, né? Quando ela veio me receber foi outra coisa. Mas, nossa, menina bonita, viu? Meu Deus. E aí ela veio me receber, eu falei, ó, eu vou comprar algumas coisas aqui na minha cereal ao lado, pra gente comer alguma coisa, não sei. Aí a gente fui comprar biscoito e refrigerante. Vocês sabem que Kelly não bebe refrigerante, mas eu não sabia ainda. Lá foi eu comprar aquelas pitulinhas de refrigerante e biscoito. Ai, gente. A simplicidade é legal também, né? E esse foi o nosso primeiro encontro. Sentamos na calçada da casa dela e comemos biscoito e refrigerante, mas ela não bebeu refrigerante, óbvio, porque ela falou, eu não bebo refrigerante. Eu falei, meu Deus, como assim? E a gente comeu biscoito, eu bebi os 2 refrigerantes. E aí foi isso. O nosso primeiro encontro foi esse.
na calçada da frente da casa dos pais dela e comendo biscoito. Esse foi o nosso primeiro encontro, galera. E a partir disso a gente começou, né? Aí realmente a gente foi alavancando até chegar. Não demorou muito não, pessoal. No outro vídeo que eu falei pra vocês que eu vou fazer, que é como eu tive certeza que ela seria minha esposa, eu vou contar mais sobre isso. Mas como eu tinha certeza que era de Deus, porque Deus ele tinha falado muito comigo, e eu pedindo muitas respostas, orando muito, então não demorou muito não. Foi 10 dias, pessoal, pra gente começar a namorar. Passou esses 10 dias eu pedi ela em namoro. E assim foi. A gente casou no mesmo ano, dia 2 de julho, né? E aí, então foi algo bem rápido. A gente se conheceu 10 dias depois, namoramos. Depois, né? Depois do tempo, planejamos o casamento e cá estamos nós. Então, galera, basicamente é isso. É uma história engraçada, é uma história interessante. E o segundo vídeo que eu vou fazer, caso vocês votem na enquete, como eu tive certeza que ela era minha esposa, eu vou explicar muita coisa sobre isso. Muita coisa mesmo, pessoal. Mas, para finalizar esse vídeo, o que eu quero deixar é isso, galera. Confia em Deus, né? E realmente espere pela sua esposa ou marido. Espere. Como vocês podem ver, obviamente não significa eu tenho que ficar parado sem fazer nada. No meu caso foi específico, né? O Senhor falou, realmente Ele entregou nas minhas mãos. Eu não precisei fazer muita coisa, no sentido de que, do início, porque eu não fui atrás dela. Literalmente, eu não conhecia ela, né? Deus ele planejou todo aquele momento para que João Marcos pegasse, postasse uma história, porque ela ia ver o story, porque ela já era amiga. Olha, o mais incrível é isso, pessoal, porque eu era amigo do pessoal da CEPAM e eu não sabia que eles tinham contato com ela. Por exemplo, o primeiro João, o tecladista, é primo dela. O segundo João, que é João Marcos, é amigo de infância, estudou com ela. Então, Deus já foi planejando tudo. Juntou as pessoas certas para que a gente se conhecesse. Então é isso, galera. Sabe? É isso. Deus faz assim. Mas enfim, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu esqueci de falar no próximo vídeo, mas nesse não vou esquecer. Deixa um like, galera, aí para ajudar. Meu início de canal. O canal iniciou agora, não tem nem basicamente pouquíssimos inscritos, né? Iniciou agora, deixa o like, se inscreva para ajudar. Ele tem muita história. Eu creio que o Senhor vai nos ajudar muito. A gente, essa troca de informações é muito importante. Mas é isso, galera. Valeu!